e a sexualidade na adolescência, mesmo em 2019, ainda é um tema que a gente pode chamar de tabu em muitos lares. Porque será que os pais estão levando essa conversa como deveria levar? E esse tabu em muitos lares brasileiros, portanto, isso se reflete como? Se reflete no número de adolescentes grávidas. Uma pesquisa da Unicef revelou que em cada grupo de 1.000 meninas com idade entre 15 e 19 anos, 68 delas engravidam. Como falar disso em casa, né? Os pais devem mesmo interferir na vida dos filhos ou até onde interferir? Sobre isso e ainda sobre os métodos anticoncepcionais, nós vamos agora conversar com a ginecologista, a doutora Natasha Machado. Muito boa tarde, doutora, e seja muito bem-vinda aqui ao Ver Mais. Obrigada, boa tarde a todos. Parabéns pela apresentação do tema, porque por mais que 75% dos espectadores digam que falam, não é um número real. Por quê? Muitas vezes eu acho que falo sobre sexualidade, mas é uma conversa muito superficial. E falar de sexualidade é deixar tudo às claras. É falar que a sexualidade faz parte da natureza humana, né? Dos animais, de todo mundo, faz parte, e que ela vai culminar falando de reprodução humana, de métodos contraceptivos. Mas existe muita coisa antes disso, que é o que a gente não fala, que é prazer, que é tesão, posso falar isso essa hora? Pode. Que é tesão, que é o descobrimento do próprio corpo, que é masturbação, tudo isso para depois chegar na parte de reprodução e de anticoncepção e de gravidez na adolescência. E outra coisa que tu falou sobre os dados de gravidez Sim. na adolescência, sem dúvida nenhuma, a maior faixa de adolescência está entre 15 e 19, mas essa curva começa a aumentar a partir dos 12. Então, a partir dos 12, nós já temos registros de gravidez na adolescência. E as meninas, tu tem filha adolescente, tu pode de 15 anos, perceber, olhos atentos aqui. Estão começando a menstruar bem mais cedo. Na nossa época, a gente menstruava em torno de 12, 13. Hoje, elas estão menstruando em torno de 9. Então, se existe um dado, não sou eu que estou dizendo, a maioria da primeira relação sexual acontece até 2 anos depois da primeira menstruação. Então, se elas estão menstruando com 9, elas vão começar a ter início da vida sexual com 11, 12. Será que é só lá com 15, 16 que está na hora de eu falar de sexualidade? Pois é. Ou eu já preciso começar a falar disso antes? E aí aquele número desce. E aí esse falar? Porque a gente sabe bem que o doutor falou no início. Ah, não, eu falo, mas conversa sobre o quê? Que existe camisinha, que existe a pílula, mas a gente sabe que hoje, 15 anos, eles estão abertos a tudo, rede social tem tudo, é um vídeo que compartilha, é uma foto que aparece, é algo às vezes que chega explícito a esse adolescente que não se consegue conter quando viu aquele adolescente já teve o acesso. Até onde não ultrapassar o limite e ser uma mãe amiga demais, mas mostrar que, olha, não, existe, mas vem cá. Também tem que ser desse jeito, tem que respeitar. É tão difícil hoje em dia, né? E não existe uma resposta exata, né? Vai muito de quão fechados são esses pais, de quão fechada é essa criança também, né? Existe a personalidade da criança, do adolescente, que a gente tem que respeitar. Mas o que eu acho que é uma orientação boa, não espere para falar de sexualidade. A sexualidade, ela faz parte desde que a gente nasce. Então, se a gente vê uma criança de 1 ano, 2 anos, ele mexe no órgão genital. A menina também. Com 5, 6 anos, ela já está olhando a mãe. Por que a mãe usa absorvente? O que é menstruação? Por que você tem seio e eu não tenho? Por que tem pelo e eu não tenho? Por que o irmão tem pênis e eu não tenho? Tudo isso é sexualidade que a gente vai falando normal. A mãe ir com a filha ao ginecologista, isso já é um caminho também logo já é um caminho. No início, porque você abre também uma discussão, abre um caminho para esse debate, às vezes para ouvir algo que possa vir ali. E muitas vezes a gente tem que pular a parte do bloqueio. O bloqueio, ele está no adulto, não na criança. A erotização da sexualidade está na cabeça do adulto, não da criança. Então me perguntam assim, mas como é que eu toco no assunto? A criança vai manifestar curiosidade em algum momento. A diferença é, ao invés de eu falar, veio do amor. Não, veio de uma relação entre o pai e a mãe, ou veio de uma adoção, como a gente fala de qualquer outro assunto, né? Olha, a vizinha está ficando mocinha, você também vai ficar. Olha, os meninos começam a ter pelo.
essa evolução vai culminar com a parte reprodutiva. Não tirar sarro, não constranger também, né? Principalmente as mães, a gente... é complicado, mãe, né? Que a gente fala assim, olha que linda, ela ficou mocinha, conta pra todo mundo, a menina quer se enfiar debaixo da mesa, né? E quando é a hora de levar no ginecologista? O ideal é antes da primeira menstruação, é quando começa a haver mudanças do corpo. Se tu tem filha adolescente, tu sabe que ela não aparece menstruada e mocinha do dia pra noite. Ocorre essa transformação muito devagar. Então, quando começa a aparecer seio, quando começa a ter secreção vaginal, quando começa a ter odor característico, né, do adolescente, se eu não me sinto confortável, vale a pena a gente fazer uma primeira consulta. A gente tem uma opinião que chegou pelo WhatsApp agora, alguém que está assistindo, está acompanhando aqui com a gente, que é a Silvana. Se você não falar sobre sexualidade com seus filhos, em casa, alguém lá fora vai falar. Isso é uma máxima que muitos acabam dizendo, mas aí entra até o que a doutora falou, né? O saber chegar. Até recentemente, infelizmente, né? A gente teve que noticiar uma adolescente de 14 anos, teve bebê e ela, uma faca acabou, é suspeita, né? Matou esse bebê recém-nascido. E aí chamou a atenção, poxa, para chegar a esse ponto... Até então, o que ela entende sobre a sexualidade? Porque a gravidez veio, 14 anos. Então, assim, é um adolescente, mas tem muitas vezes a falta de maturidade ainda para lidar com situações. E por isso esse debate, esse diálogo tem que existir, né? Se a gente pensar que a primeira menstruação está acontecendo com 9, pensa que muitas meninas de 10, 11 anos não têm maturidade nem para menstruar. Quem dirá para gerar uma gravidez? E aí vem um dado técnico, mas não menos importante, que a mortalidade materna também é maior na adolescência. Então, não é só uma questão social, existe uma questão de saúde mesmo, né? Também é importante falar de sexualidade com os filhos, por quê? Porque existe violência sexual. E quanto mais orientada essa criança tá, existem campanhas para isso, né? Sobre... quem pode colocar a mão no meu corpinho, né? Só a mamãe ou só o papai, ou quem é que pode me tocar, o que é carinho, o que não é. Porque existem campanhas importantes contra abuso sexual infantil, né? Hoje, as crianças todas estão com o celular na mão. Então, estão fazendo vídeos, estão colocando... A inocência está na criança, não está em quem vê, né? Então, se você realmente não falar com ele, ele vai aprender de alguma outra forma, que quase sempre não é a correta, não é a ideal e não é rica de informação. Existe uma pornografia. Pornografia não educa a sexualidade, pelo contrário, deseduca. Doutora, eu quero deixar o nosso espaço, porque infelizmente o nosso tempo acabou, mas deixar assim o espaço para outras oportunidades. Por favor, sinta-se convidada, porque é um assunto tão importante para a gente trazer e sempre conversar aqui, é tão enriquecedor, então... Está aberto o nosso espaço aqui no Ver Mais. Muito obrigada pela vinda. Se tu me der a oportunidade... Está dada. Só queria deixar um recado. Você, como mãe, se você não se sente apta, procure um profissional. A rede pública de saúde conta com ginecologistas preparados, o seu convênio, a rede particular. O que não pode? Eu deixar e levar esse tema para debaixo do tapete. Porque quando ele vier, ele vem de uma maneira muito pesada para toda a família, não só para adolescente. É verdade. Muito obrigada. Obrigada.